Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui no nosso canal se você não for inscrito, e, se possível, colaborar com o IB, ajudando a gente a dar continuidade a esse trabalho, escaneando o seu celular, apontando a câmera para esse QR Code aqui na tela. Só apontar, escanear, que vai te jogar para um link. Dani, mais uma semana de muita tensão a Israel, com, enfim, novas informações, né, novas questões surgindo em relação ao conflito entre Israel e o Hamas. E aí, entrando no primeiro assunto aqui, né, esse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Israel não vai celebrar o Dia Internacional da Mulher como em anos passados. Ainda 17 mulheres permanecem reféns do Hamas em Gaza. A gente sabe que desde o começo do conflito, né, quando o Hamas invadiu Israel em 7 de outubro, uma das maiores vítimas, né, foram as mulheres. E, inclusive, esta semana, um relatório da ONU endossou que o que os israelenses já dizem há 5 meses, que mulheres e homens também foram estuprados e violados pelo Hamas. Queria saber como é que esse relatório foi recebido aí em Israel, se teve alguma repercussão, porque é isso, né? Desde o começo da guerra que você já tem informações, você já tem relatos de sobreviventes, do massacre em 7 de outubro, de pessoas que voltaram, inclusive, do cativeiro em Gaza, e após 5 meses que a ONU chancela e confirma que essas violações aconteceram, né? Pois eu vou falar, tem muitas nuances aí dessa questão do relatório, né? Porque, por um lado, esse relatório que foi divulgado na segunda-feira passada, há 5 dias, né? A gente vai botar, eu vou botar daqui a pouco o vídeo, pedir para você botar o vídeo da Pramila Patten, que é a representante da ONU para questões de violações em conflitos, né? Ela veio para Israel há um mês atrás, passou algum tempo, um mês e pouco atrás, passou umas 2 semanas aqui, viu 5.000 imagens e vídeos, falou com dezenas de pessoas, e ela realmente publicou um relatório que ela diz o seguinte, é um relatório de 24 páginas, dizendo que, com base nas informações recolhidas, a equipe da missão encontrou informações claras e convincentes de que a violência sexual, incluindo violação, tortura sexualizada, tratamento cruel, desumano e degradante, foi cometido contra reféns, e tem motivos razoáveis, ela tem motivos razoáveis para acreditar que tal violência pode estar em curso contra quem ainda está mantido no cativeiro como refém. Vamos ver o vídeo dela falando mais ou menos isso, anunciando o relatório. We also found that there are reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence, including rape and gang rape, occurred during the 7th of October attacks in at least 3 locations, namely the Nova Music Festival site and its surroundings, Road 232, and Kibbutz Reim. And in most of these incidents, victims were first subjected to rape and then killed. And at least 2 incidents relate to the rape of women's corpses. With regard to the hostages taken to Gaza, we found clear and convincing information that sexual violence, including rape, sexualized torture, cruel, inhuman, and degrading treatment, has been committed against captives. And we also have reasonable grounds to believe that such violence may still be ongoing against those still held in captivity. I pause and must add that I am of the strong opinion that this finding does not in any way legitimize further violence, but actually reinforces the need for an urgent ceasefire. Ok, então o que ela falou foi exatamente isso que eu, mais ou menos li, que tem informações objetivas ou suficientes para dizer que houve crime sexual em pelo menos 3 lugares. Ela falou no Festival Nova, no Kibbutz Reim, na estrada 232, que é a estrada,
perto, né, desses kibbutzim que foram atacados, e que ela também, em relação às reféns que estão nesse momento lá, tem informações embasadas que levam a considerar que a violação continua, né, com as mulheres que estão ainda reféns. Então, eu quero mostrar um vídeo, se botar o vídeo das mães das 19 mulheres que ainda estão em Gaza, reféns, que provavelmente são elas as vítimas das violações que continuam acontecendo todos os dias, incluindo hoje. Por isso, Israel não vai comemorar o dia, o dia 8 de março como nos anos anteriores. Né? Muita tristeza. Just tired of saying this, having to plead and beg. From the Israeli side, from the Egypt, Qatar, Hamas. Just do the deal. I beg you, please do it. Не забывайте нас. I'm Orly, Daniela's mother. Daniela, she's 19 years old. She's in captivity for almost 150 days. My name is Ayelet, and I am Naama Levi's mother. Naama is 19 years old. My name is Ira. I am a mother of Karina. Karina is my little daughter. She is 19 years old. My name is Shira. I am the Acho que a mother gente pode parar. Liris. Aí é um vídeo com várias mães segurando as fotos das filhas, e a maioria dessas meninas, a gente viu, 19, 20 anos, que estão lá nesse momento ainda em cativeiro e provavelmente são violadas diariamente. Algumas mães têm medo que elas estejam grávidas. Elas eram parte a maior parte, algumas elas estavam no Festival Nova, né, de música, mas a maioria eram soldadas que tinham acabado de começar o serviço militar, 19 anos, por aí, e a posição delas era, que a gente fala em hebraico, tatzpitaniot, me enrolei aí, são as meninas que fazem tatzpit. Elas ficam olhando com a câmeras, não, elas não ficam com binóculo, mas elas ficam com as câmeras, ficam monitorando as câmeras da fronteira, né? E elas foram, na verdade, as primeiras que falaram para seus comandantes que, olha, tem alguma coisa acontecendo na fronteira, eles estão preparando alguma coisa, vão invadir. E não foram descreditadas, não foram acreditadas, as pessoas não acreditaram nela, os comandantes não acreditaram nelas, e elas foram, muitas delas, dezenas foram mortas, foram as primeiras a ser mortas quando os 3.000 terroristas do Hamas entraram em Israel. E algumas foram, então, sequestradas, estão em cativeiro. Né? Então, são coisas, situações trágicas que essas meninas estão passando. A gente sabe, através de mulheres que voltaram, que foram, né, parte daquela acordo de soltura de reféns que aconteceu em novembro, que elas sim estão sendo violadas, estão sendo sexualizadas pelos seus guardas, pelos seus vigias, pelos terroristas do Hamas que estão vigiando elas. Tem muitas histórias que estão aparecendo, que estão surgindo, e realmente é urgente, né, que elas voltem, né, que elas retornem. Né? Então, como eu falei, são 19 mulheres, deixa eu dar os números certinhos. Nesse momento, são 130, segundo o número oficial de Israel, são 130 reféns que continuam em cativeiro, 111 homens, 19 mulheres, sendo que 2 delas são crianças, né, com menos de 18 anos, e entre todos esses 130, 11 estrangeiros, a gente tem o brasileiro Michel Nizeman, sendo que desses 130, 32 não estão mais vivos. Então, você tem 98 pessoas vivas e 32 corpos que estão sendo mantidos pelo Hamas. Até agora, 123 reféns foram soltos, né? Sendo que 88 israelenses e 24 estrangeiros. Então, esses são os números atualizados, né, dos reféns que estão na faixa de Gaza nesse momento.
E eu queria falar também um pouco dos dados de mulheres em Israel, né? Eu tenho toda vez que tem o Dia da Mulher, o tipo não tem mais IBGE no Brasil, não. Acho que é um outro nome agora, não é? Não é mais IBGE ou é IBGE? Acho que é IBGE ainda. Ainda é IBGE, tá? Então, que o IBGE israelense ele divulga dados sobre mulheres todo 8 de março, né? Então, eles divulgaram dados sobre mulheres em Israel, dizendo que até o fim de 2023 eram 4.949.800 mulheres em Israel, né? Mais ou menos metade, um pouco mais da metade dos quase 10 milhões de israelenses, né? Não chega a 10 milhões, a mulher sempre é 51%, 52%, né? da população aqui também. E a expectativa de vida da mulher em Israel é 84,8 anos, dos homens é 80,7. Então, a mulher tem maior expectativa, o que também é normal, em geral, em vários países. E tem outros dados assim, meio aleatórios, que dos atletas em Israel, 23% são mulheres, que as mulheres estudam mais do que os homens. Em geral, 60% dos estudantes de universidades ou estudos superior em Israel são mulheres, dos trabalhadores de alta tecnologia em Israel, 34,3% são mulheres, ainda não é o suficiente, né? Devia ser 50%, mas já está crescendo, agora são 34,3%. E o que mais? Entre os chefes, né, das empresas e autarquias, o que quer que seja, mulheres são 30,7%. Então, ainda não está bom, né? Ainda está abaixo do que deveria ser. E também fala um pouco do que ainda existe um gap, ainda existe uma diferença grande entre salários de homens e mulheres, apesar de que essa diferença está diminuindo muito, mas ainda continua tendo diferença de salário entre mulheres e homens. Então, Israel não está imune a todos os problemas que a gente vê no mundo todo, de menos mulheres empregadas em empregos melhores e ganhando menos, mas, em comparação com o resto do mundo, os dados não são tão ruins, né? A gente viu que 60% das mulheres são estudantes, 30% são managers, né? Não são chefes. No alta tecnologia, 35% dos trabalhadores são mulheres, quer dizer, então você tem aí já uma melhoria bem grande. Assim, a minha experiência aqui em Israel realmente mostra essa dualidade, né, das mulheres aqui, que, por um lado, o país Tel Aviv, né, que é o da tecnologia, do secularismo, do progressismo, a gente vê mais mulheres envolvidas, mais mulheres trabalhando, mais mulheres como chefes, mulheres realmente estudando. Você vê uma melhora muito grande nessa questão de estudos entre mulheres árabes e israelenses, que são uma minoria de 21% em Israel. Entre os estudantes assim, de ensino superior no setor árabe israelense, as mulheres são mais do que esses 60%, que é a média nacional. Quer dizer, as mulheres árabes estudam muito, são muito cultas, muito estudadas e trabalham muito também, principalmente no setor de saúde, né? Mas a gente tem aí uma questão entre o setor ultra-ortodoxo, dos ultra-religiosos em Israel, que mais ou menos 12%, 13% da população. As mulheres realmente sofrem com a dupla jornada de trabalho muito mais do que as mulheres seculares, porque elas, além de cuidar de filhos, além de ter que fazer tudo na casa, elas que trabalham. Muitos homens ultra-ortodoxos não trabalham, porque eles estudam a Bíblia, estudam a Torá, e as mulheres fazem tudo. Então, no setor ultra-ortodoxo, as mulheres também estão muito mais inseridas no mercado de trabalho do que os homens. Elas estudam, inclusive, alta tecnologia, só que elas têm esse problema da dupla, tripla jornada de trabalho, às vezes, né? Então, a situação das mulheres em Israel, ela tem lados positivos e lados menos positivos, lados negativos, né? E talvez Israel pudesse comemorar esses lados positivos, mas não vai dar para comemorar esse ano, por causa desse número de mulheres ainda reféns, sequestradas, sofrendo,
a perspectiva, né, sei lá, de que vai talvez elas serem, né, haver um outro acordo, né, de volta dos prisioneiros. E para terminar, né, dos reféns, para terminar, quero falar, voltando para o começo desse item, que é esse relatório da ONU. Tá? O relatório da ONU, que foi divulgado, então, pela Pramila Patten alguns dias atrás, ele foi encarado, né, e respondendo a pergunta que você fez no começo, ele foi encarado por Israel de uma maneira um pouco com várias nuances, né? Com vários níveis. Né? Por um lado, Israel ficou muito feliz de finalmente ver um relatório da ONU endossando e dizendo, olha, o que vocês israelenses estão falando é verdade, a gente está levando em consideração o que vocês estão falando, a gente está escutando vocês. É a primeira vez em décadas que há algum relatório em que Israel não seja só o agressor, os israelenses sejam só os maus, e não há nenhum tipo de nuance mostrando o lado de Israel em qualquer tipo de conflito em que se mete, né, que está envolvido. Então, por um lado, Israel é até engraçado, porque os israelenses criticam muito a ONU e falam muito que a ONU não dá a menor bola, e o que é verdade, a gente vê em dados, não vou falar agora, mas a ONU tem um viés anti-Israel muito claro, né? Porque a ONU não é uma organização independente, a ONU é a formação dos países que a formam, né? Quer dizer, a ONU não é uma organização apolítica e supranacional, é uma organização que é o reflexo dos países que ela tem, e a maior parte dos países, principalmente do bloco anti-Estados Unidos, anti-Ocidente, né, é de países não alinhados, países do sul global, países alinhados com a Rússia e com a China, países árabes muçulmanos, anti-Estados Unidos. Então, a situação de Israel é muito ruim e é o saco de pancadas. Israel é o saco de pancadas da ONU há décadas e a gente sabe disso. Só tem resoluções contra Israel, 80% das resoluções são contra Israel, é para falar mal de Israel em todos os encontros, né, de todos os órgãos da ONU. Então, Israel está acostumado a ser tratado mal pela ONU, né, e a reclamar. E, de repente, tem um relatório que, olha, não dá muito para reclamar tanto, né, apesar de que há certas críticas em relação ao relatório. Então, por um lado, Israel fica... dessa vez eles falaram bem da gente, não bem, né, mas dessa vez eles escutaram a gente de alguma forma e endossaram coisas que nós temos dito aqui há 5 meses. Por outro lado, eles foram muito devagar, 5 meses para endossar e para falar as coisas. O que rapidamente é dito contra Israel, quando é alguma coisa, não em favor, né, mas endossando alguma coisa que Israel falou, aí leva tempo. Aí leva 5 meses. Coisas que a gente já sabe há 5 meses, desde 7 de outubro. Então, tem essa crítica. A segunda crítica é que, mesmo nesse relatório, foram incluídas, por exemplo, a Pramila Patten, eu acho que ela se sentiu pressionada a incluir partes inteiras e parágrafos inteiros dizendo, mas, por outro lado, há também informações ainda não confirmadas, informações de que há violência sexual contra presas palestinas em prisões israelenses. Quer dizer, meio que não é... Tudo bem que é um relatório de violência sexual, mas esse relatório era especificamente sobre o que aconteceu em 7 de outubro. Por que tem que falar, então, que há informações ou há alegações de palestinas de que há violência contra a mulher em prisões palestinas, de presas palestinas? É claro que isso é importante, isso deve entrar em relatórios da ONU. A gente não faz olho, né, não quer ignorar essas alegações, apesar de que talvez elas, enfim, sejam apenas alegações, mas eu não coloco a minha mão no fogo de que realmente não haja alguma coisa contra, né, algum abuso, digamos assim, em prisões israelenses. Imagina, né? Em que prisões no mundo não há abusos, né? Então, certamente não coloco minha mão no fogo, mas, nesse caso, a sensação aqui em Israel é que foi uma tentativa de, teve abuso, teve violação e teve mulher sendo morta e estuprada no 7 de outubro, inclusive até hoje e tal, tudo, mas, por outro lado, olha, Israel também é mau.
Quer dizer, então sempre tem aquela tentativa de que, olha, Israel também é mal. E essa pressão que ela sofre, que ela sofreu, ela é uma pressão que a gente vê nessa apresentação que ela fez do relatório, as perguntas que foram feitas para ela em seguida era: você não acha que é um absurdo você dar como é que fala em hebraico? Está falando em hebraico. Você dá Uma chancela. chancela para o que os israelenses estão falando e ignorar todas as coisas que Israel faz. Quer dizer, as perguntas eram todas: que absurdo esse relatório que você fez, dos repórteres, das pessoas que estavam lá. Que como que Israel é que faz as coisas erradas? Como que você faz um relatório dizendo que as mulheres de Israel foram vitimadas? Como assim? Né? Então, eu imagino que ela realmente teve muita coragem, o que muitos e a maioria das pessoas que estão na ONU e que se creem, né, digamos assim, neutras, não tem. Ela teve a coragem de dizer: não, eu vou falar sobre isso, essas alegações, e endossar, apesar de que não endossou todas, né? Tem também certas críticas de que, por exemplo, ela não falou que era uma coisa sistemática do Hamas, que os terroristas do Hamas sistematicamente fizeram o que fizeram. Ela não falou. Ela, inclusive, não falou que foi o Hamas, ela falou terroristas, ela não falou. Ela falou dos perpetradores, digamos assim, mas ela não falou que foi algo do Hamas, que foi algo sistemático. Quer dizer, então tem certas coisas no relatório que estão meio que vagas, mas tudo bem, eu posso até entender isso, porque ela, enfim, é muito difícil mesmo você confirmar estupros e violações, principalmente quando 90% das mulheres que foram estupradas e violadas morreram, porque eles mataram elas, entendeu? Então, realmente é muito difícil você provar, né? A gente sabe que mesmo não no 7 de outubro provar um estupro, provar uma violação, acaba ficando por conta da mulher. A mulher tem que provar que foi estuprada, quer dizer, é a mesma coisa aqui. Então, há muitas críticas, mas, por outro lado, também há uma sensação aqui em Israel de que, pelo menos dessa vez, nos escutaram. Porque quando é com questão de sexual de mulher, principalmente depois do Me Too, 2017, por aí, isso é levado muito a sério. E é levado muito a sério pela ONU, apesar da ONU Mulheres não ter, até agora, demonstrado, né, qualquer tipo de empatia um pouco maior pelas mulheres sequestradas e violadas e assassinadas. Quer dizer, então, por um lado, foi recebido esse relatório com: olha, pelo menos escutaram a gente nisso, né? Mas, por outro lado, tem muitas críticas aqui em Israel também. Há essa tentativa de balancear, há um linguajar um pouco vago em alguns momentos, né? O governo israelense não sabe como lidar, porque não está acostumado a lidar com alguma coisa que seja que a ONU tenha ouvido, Israel, pelo menos, né? Não sabe se critica, se não critica, se diz que não fez nada, que não fez. Agora resolveu o chanceler israelense, né, o Israel Katz, que está lidando super mal com a crise com o Brasil, com o Lula. Talvez na semana que vem eu fale um pouco mais sobre isso. Ele está realmente querendo ganhar muitos pontos políticos atacando o Lula nas redes sociais dele. É terrível o papelão que ele está fazendo, mas ele não faz papelão só no relacionamento com o Brasil. Ele está agora também, chamou de volta o embaixador de Israel na ONU, porque quer que o embaixador critique mais a ONU, porque dizendo que essas coisas que não está, que o relatório não foi enfático demais, e por que depois do relatório o Antônio Guterres não chamou uma reunião imediata do Conselho de Segurança, não sei o quê. Quer dizer, Israel está acostumado a tá pronto para reclamar da ONU, e, nesse caso, muita gente diz que não é para reclamar tanto assim, é para, inclusive, elogiar o papel e a coragem dessa representante da ONU aqui, a Pramila Patten, por ter, pelo menos, tido a coragem de escrever certas coisas que, provavelmente, ela teve pressão para nem escrever. E o pior de tudo, né, Dani, como você comentou aí, é que, apesar de todos esses relatos, né, de todos os elementos que o relatório traz, você vê pessoas falando que é mentira, que é uma invenção de Israel, de uma conspiração e, enfim, além de todo o machismo aí presente nisso, né, você vê também o antissemitismo dentro dessas falas, como se, mais uma vez, Israel malvado conspira
para fazer com que o mundo olhe para ele, né? É muito triste, é lamentável, como você comentou também, o 8 de março, que triste, né? Que não tem muito que comemorar, 19 mulheres ainda permanecem reféns em Gaza, mas a gente espera, né, que esse relatório, apesar de todas as questões que ele traz, seja um primeiro passo aí, para que a ONU e outras organizações internacionais olhem para essas e outras violações que as mulheres, que todos os israelenses, mas em particular as mulheres, que é que mais sofrem nesses conflitos, né, sofreram no 7 de outubro e continuam sofrendo nas mãos do Hamas. E que voltem para casa o mais breve possível. E, enfim, entrando no segundo assunto, né, da nossa edição, acho que com isso a gente encerra aqui com os detalhes que a Dani trouxe, né, sobre o relatório e sobre a cobertura, como que circulou em Israel. Entrando no segundo assunto dessa edição do Expresso Israel, falar um pouquinho sobre o Ramadã, o jejum dos muçulmanos durante o mês inteiro. Começa no próximo dia 10 de março, no domingo, e costuma-se, né, Dani, nos últimos anos, ter uma escalada de violência nesse mês sagrado dos muçulmanos, com alguns conflitos, e como que está a preparação às vésperas desse Ramadã num cenário de guerra, né? Israel ainda permanece em guerra contra o Hamas em Gaza, com as tensões também no norte contra o Hezbollah. Qual que é a perspectiva para esse Ramadã aí em Israel? Pois é, eu até escrevi um texto sobre isso que está no site do IB, quem quiser ir lá e ver um pouco mais de informações, pode ir lá ler. Mas eu quis tocar nesse assunto aqui também, porque realmente está chegando, o Ramadã está chegando e as tensões e os temores aqui estão muito altos, as pessoas estão muito, muito temerosas do que pode acontecer durante esse mês todo. Porque o Ramadã, apesar de ser um mês sagrado, um mês de jejum e de alegria, de encontros, né, entre os muçulmanos e as famílias e celebrações nas ceias noturnas, né, porque eles não podem comer nem beber durante todo o dia, mas de noite tem ceias celebratórias durante o mês inteiro, quer dizer, é um mês muito feliz, muito alegre, tem muita caridade. É um mês assim realmente muito bonito, né, do Islã, mas por outro lado tem sempre aquela pequena parte, né, que é radicalizada e que é jihadista, né, que acredita na luta do mundo islâmico contra os infiéis, que é todo o resto do mundo, eles encaram o Ramadã, infelizmente, e o Hamas está dentro, né, como o mês que eles interpretam alguns parágrafos do Alcorão como sendo, na verdade, um pedido de Alá que durante o mês eles lutem contra os infiéis mais do que eles já lutam normalmente. Tá? Então, o Ramadã, para essas pessoas, né, para esses radicalizados, é encarado como um mês em que eles têm que causar mais atentados, cometer mais atentados, tentar matar infiéis, tentar fazer tudo que eles podem porque Allah estaria pedindo, estaria querendo isso. Tá? Então, obviamente, é uma pequena minoria, não é esse, né, o intuito da grande maioria dos árabes muçulmanos, obviamente, a gente vê aqui em Israel também, todo ano tem Ramadã e tudo. Mas o que acontece é que, aos poucos, nos últimos anos, essa minoria está cada vez mais causando temor dentro de Israel e cometendo atentados. Então, nos últimos, 5, 7 anos, o Ramadã é sempre esperado de uma maneira com temor pelos israelenses. Eu cheguei em Israel há 20 anos atrás, não tinha isso. Não tinha essa sensação de que no Ramadã vai ter mais violência, não sei o quê. Mas acho que desde 2014, quando teve também uma mini guerra entre Israel e Hamas, a situação foi escalando, foi piorando, principalmente no momento em que o Hamas, a partir de 2014, meio que se declarou como o grande protegedor, né? A pessoa o grupo que protege Jerusalém, né? O Hamas, que fica centenas de quilômetros de Jerusalém, decidiu que ele é o protetor da cidade sagrada, que é a terceira maior cidade mais sagrada depois de Meca e Medina, e protetor principalmente da mesquita de Al-Aqsa, né? Que eu explico no meu texto aí, quem for ler no site do IB vai ver,
existe um local específico que é, na verdade, o coração de toda essa problemática religiosa aqui, né? Que é a soberania sobre meio quilômetro quadrado, que é o que a gente chama de Esplanada das Mesquitas ou Monte do Templo, que é um pedaço pequeno de meio quilômetro quadrado que fica em Jerusalém, né? Fica em Jerusalém, na cidade velha de Jerusalém, que tem 1 quilômetro quadrado, quer dizer, metade da cidade de Jerusalém, talvez um pouco menos, seja esse platô, que a gente chama de ou Esplanada das Mesquitas, que é o nome que os muçulmanos dão, ou Monte do Templo, que é o nome que os judeus dão, porque é nesse lugar onde foi erguidos 2 templos judaicos, o de Salomão e o templo de Herodes, né? E que depois, 600, 700 anos depois, quando houve a invasão muçulmana, depois da queda, né, do segundo templo, em 70 depois de Cristo, lá para 600 e tanto depois de Cristo, foi construído no mesmo lugar. O Domo da Rocha, que é aquele domo bonito, dourado, né? Fica exatamente onde era o monte, onde era o templo de Herodes, o templo judaico, né? E do lado dessa cúpula dourada bonita, tem uma cúpula prateada, menos linda, né? Mas também bonita, menor, que as pessoas conhecem menos, porque aparece menos, mas ela, na verdade, é mais sagrada do que a cúpula dourada, que é a Mesquita de Al-Aqsa, tá? Que é uma mesquita importantíssima. Desse local, Maomé teria subido aos céus no seu cavalo, de acordo com o Corão. Então, é bem importante para os muçulmanos esse local. Então, esse local de meio quilômetro quadrado é todo o coração do conflito entre israelenses e palestinos. Eu sei que tem gente que acha que é o colonialismo, ou a mais-valia, ou os meios de produção, ou o petróleo, nada disso. O coração e o começo de tudo é religião, e é esse local especificamente, quem fica com ele, né? Então, esse na verdade, é um nó que é muito difícil de desatar nesse conflito, obviamente, porque é o coração do conflito. E no momento em que o Hamas, a partir de 2014, se declarou como protetor, né, da mesquita de Al-Aqsa, ou da Esplanada das Mesquitas, né, toda vez que, sei lá, tem algum conflitinho entre israelenses e palestinos, o Hamas incita e diz que Israel está querendo destruir a mesquita de Al-Aqsa, destruir o Domo da Rocha. É a maior fake news que existe no mundo árabe muçulmano já há uma década, e que todos os mais radicais adotaram como se fosse verdade. Fake news mesmo, tipo assim, Trump ganhou as eleições, sabe assim, fake news de teoria conspiratória? Então, o Hamas passa essa teoria para seus comandados e seus apoiadores, e muita gente acredita, né, que Israel está prestes e vai destruir as mesquitas, que não tem nada a ver com a realidade. Israel não vai destruir. Não, pelo contrário, Israel deu a soberania desses 500 metros quadrados em 1967, quando Israel ocupou ou conquistou Jerusalém Oriental, onde fica esse local aí. Os israelenses poderiam ter falado: a soberania é minha agora, mas não. Os israelenses, mesmo depois de ter anexado essa parte de Jerusalém onde fica a Esplanada das Mesquitas, deram a soberania sobre esse local para os jordanianos. Quem tem soberania sobre a Esplanada das Mesquitas é a Jordânia. Inclusive, muitos fiéis israelenses, judeus que gostariam de ir lá, onde o monte do templo teve, não pode, tem só algumas horas por dia, não sei o quê, não pode rezar lá. Aliás, cristão também não pode rezar lá, ninguém pode rezar lá, a não ser que seja muçulmano. Quer dizer, existe 500 metros quadrados no meio de um país democrático, tem 500 metros quadrados onde não tem liberdade de culto, né? Só os muçulmanos podem rezar lá. Mas Israel fala: não vou entrar nessa terceira guerra mundial, vou dar essa soberania dessa Esplanada das Mesquitas para a Jordânia que manda lá. Mas, mesmo assim, a fake news é que Israel vai destruir a Esplanada das Mesquitas e construir um outro templo. É a coisa mais longe da realidade do high-tech, do startup nation, israelense que quer ir ao cinema. Não tá na cabeça dos israelenses, da grande maioria. Claro que tem uma minoria que gostaria de ter um terceiro templo,
mas a grande maioria dos israelenses é secular, ou é religioso light, quer viver sua vida, não está interessado em destruir nada de ninguém, e nem de construir um templo, está longe. Só que para o Hamas, essa é a realidade, e é fake news, e eles mandam isso para todo mundo. Então, a partir desse começo, essa fake news, que começou a circular bastante nos últimos 8 anos, ou nos últimos 10 anos, todo o Ramadã tem sido cada vez mais violento. Então, esse ano, o temor é que realmente haja mais violência por causa da guerra com Gaza, nesse momento, com a guerra com o Hamas quereria, segundo alguns especialistas, inclusive por isso está adiando esse acordo, né, de devolução desses 100, né, de quanto eu falei, 130 israelenses sequestrados, porque o Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, que é um cara sem escrúpulos, psicopata, uma coisa meio... Pensa aí, Ted Bundy, psicopata, o cara matou pessoas na prisão com as próprias mãos, assim, ele matou 4 ou 5 presos quando ele estava preso. Uma pessoa fria mesmo, né, Dani? Fria, ele assassino, mãos, realmente, com as mãos sujas de sangue. Ele decidiu que ele vai aproveitar o Ramadã que está acontecendo agora para investir bastante nessa fake news aí, e o que ele quer é botar fogo no Oriente Médio. Tá? O objetivo dele é que os palestinos da Cisjordânia comecem a atacar Israel. Os árabes israelenses, que são cidadãos de Israel, não são palestinos da Cisjordânia, são cidadãos de Israel que moram em Israel, esses 21% de minoria também ataquem Israel, que aproveite o Hezbollah também, continue atacando Israel pelo norte, pela fronteira do Líbano. O que ele quer é que comece toda uma intifada generalizada contra os israelenses, que na verdade era o que ele queria no dia 7 de outubro, que não aconteceu, né? Ele fez o dia 7 de outubro, né? 3 mil terroristas do Hamas entrando em Israel, matando todo mundo, tal, não sei o quê. O objetivo dele o que ele queria é que naquele momento os palestinos da Cisjordânia, os árabes israelenses, o Hezbollah, todo mundo entrasse junto para acabar com Israel. Esse era o objetivo dele, não aconteceu, os árabes israelenses não começaram a atacar Israel, a Cisjordânia também está relativamente calma, apesar de tudo que está acontecendo na faixa de Gaza, e o Yahya Sinwar não está feliz com isso. Obviamente não, o objetivo dele é acabar com Israel. Então, o temor agora é que ele consiga, espalhando bastante fake news né, falando para seus apoiadores em mesquitas durante o Ramadã, pregando, né, que preguem seus clérigos durante o Ramadã, os imãs, né, nas mesquitas preguem que esse é o momento que Allah quer que você vá lá e mate o judeu, tal, não sei o quê. Então, o temor é muito grande aqui de que haja realmente muita violência durante o Ramadã. Eu, pessoalmente, estou bastante tensa com o que pode acontecer durante esse Ramadã. Para tentar abaixar o nível ou tentar evitar que haja alguma coisa tão generalizada dentro de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu que ele não vai acatar o que o seu ministro incendiário, ele também tem um ministro incendiário, né, ultradireitista, Itamar Ben-Gvir, queria que Israel bloqueasse fiéis muçulmanos de rezar nas praças das mesquitas durante o Ramadã. Cada dia, durante o Ramadã, é alguma coisa entre 30 e 50 mil ou mais muçulmanos que entram nas praças das mesquitas para rezar, né, para orar durante o Ramadã. O Itamar Ben-Gvir queria que Israel bloqueasse, não deixa ninguém entrar. Aí sim, iria começar uma intifada, uma terceira guerra mundial, porque é inconcebível que você, principalmente depois que Israel deu a soberania daquele lugar para a Jordânia, Israel fale ninguém pode entrar aqui. Tá? O que Israel faz nos últimos anos, principalmente nesses últimos 10 anos que eu falei, desde que começou a esquentar a situação do Ramadã, é limitar por idade. Tipo assim, se você for muito jovem, tá lá, vai com uma pedra, tá, não sei o quê, não pode entrar. Então, a gente um pouco mais velho pode entrar, os fiéis mais velhos, os mais novos, tá, não sei o quê. Israel fala, olha, só pode entrar gente que, sei lá, seja de Jerusalém Oriental, no dia tal, quer dizer,
Israel já faz uma coisa de tentar manejar para que não entrem radicais lá com pedra, nem sempre consegue. Volta e meia tem grupos de palestinos jovens que entram nas paradas das mesquitas, entram dentro da mesquita de El-Aqsa com paus e pedras explosivos para atacar contra soldados, contra policiais israelenses, não é nem soldados lá, é policiais israelenses. Quer dizer, então Israel está sem. Quer dizer, o Ben-Gvir queria, não pode entrar ninguém, não deixa entrar ninguém. E aí o Netanyahu, muito bem assessorado por pessoas que pelo menos têm a cabeça no lugar, disse, não, de jeito nenhum, você tem que manter a liberdade de culto durante o Ramadã lá. E aí o Netanyahu divulgou a seguinte nota: Israel salvaguarda fortemente a liberdade de culto para todas as religiões em todos os locais de Israel, especialmente no Monte do Templo. O Ramadã é sagrado para os muçulmanos, a sua santidade será mantida este ano, como acontece todos os anos. Durante a primeira semana do Ramadã, será permitida a entrada de fiéis no Monte do Templo, ou Esplanada das Mesquitas, semelhante aos anos anteriores. Será realizada uma avaliação semanal de aspectos de segurança e proteção. Tá? Quer dizer, o que ele diz é que vai ter liberdade, todo mundo vai poder entrar, mas, se tiver confusão, a gente vai reavaliar o que a gente vai fazer. Tá? Então, é isso que Israel divulgou, a pedido do Netanyahu. O Ben-Gvir está furioso, ameaçando, vai sair do governo, aquelas coisas que ele sempre ameaça, mas nesse caso o Netanyahu não abaixou a cabeça para ele, o que na verdade é raro, mas nesse caso o Netanyahu entendeu, através de seus assessores de segurança, do Mossad, do Shabak, né, que ele não pode acabar com a liberdade de culto na Esplanada das Mesquitas durante o Ramadã. Não pode, é inconcebível, não pode fazer isso, vai atiçar, né, muita né, gente contra Israel se fizer isso. Então, essa é a tentativa. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem, eu conto para vocês o que aconteceu desde que começou o Ramadã e né, torçam por nós aqui. A gente espera que de fato não ocorra nada, né, Dani, que essa medida aí do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu correta, né, de assegurar o culto e, enfim, não colocar mais fogo, né, no pavio aí que já está, enfim, já tem toda essa tensão aí por conta da guerra, todos os elementos aí que você colocou e, enfim, segregar ainda mais, limitar ainda mais acesso, né, a lugares sagrados, pode incitar ainda mais ódio, trazer mais violência. A gente espera, torce aqui, como você falou, para que nada disso aconteça, para que todos os muçulmanos, todas as pessoas celebrem o seu jejum, a quebra do jejum, em paz. Inclusive, é bonito ver cenas, né, de alguns muçulmanos convida pessoas de outras religiões para quebrar o jejum e participar do jantar, da ceia ali. Então, que esse seja o sentimento, apesar de difícil, né, em virtude da tensão aí que o país enfrenta, mas a gente torce aqui para que seja esse sentimento aí de coexistência e de união. É muito bonito, inclusive eu tenho amigos assim, muçulmanos, principalmente amigas, quando termina o Ramadã, elas estão magrinhas, bonitas, porque elas jejuaram o mês todo. Eu fico, poxa vida, isso é excelente, precisa vender esse pacote de dieta. Estou brincando, gente, estou brincando. Não, a gente respeita e é muito bonito. A gente vê, inclusive, que empregadores judeus de muçulmanos em Israel dão, né, desconto porque eles não podem nem beber água. Quer dizer, então, quando nesse momento, o Ramadã, a gente está finalzinho do inverno, então não é tão quente. Mas quando o Ramadã, durante o verão, é perigoso, inclusive, né? As pessoas podem, inclusive, né, passar mal e tudo. Então, mas é considerado um mês muito importante e as pessoas entendem e respeitam. A minoria muçulmana em Israel é grande, são 21% da população. Quer dizer, então é uma coisa que já está dentro da cultura do próprio dia a dia de Israel. É isso. E a gente vai entrando agora no terceiro e último assunto do programa, que a gente falou algumas semanas, né, que é sobre o Eurovision. Israel teve que reescrever uma música. Dani vai explicar aqui com mais detalhes o motivo. A gente trouxe aqui a canção da cantora Eden Golan,
E Israel, a artista reescreveu a música e Israel obteve a aprovação final e, de fato, vai participar do Eurovision, ou Eurovisão em português, deste ano, que acontece em maio. O que aconteceu, Dani? Porque Israel quase ficou de fora aí, igual a gente fala no futebol, né? Ao apagar das luzes, aos 45 do segundo tempo, Israel foi lá e conseguiu reescrever a música e vai participar do Eurovision deste ano. Eu vou falar Eurovisão só porque, sei lá, mas às vezes eu falo Eurovision, não sei lá, também vou usar assim os dois. Porque Israel participa do Eurovisão desde 1973, né? Quer dizer, nunca deixou de participar. Ou será que deixou em algum momento? Eu não me lembro de ter deixado de participar em algum ano. E realmente seria um precedente muito grande. E a gente sabe, eu já falei sobre isso quando a cantora Eden Golan foi escolhida, eu falei um pouco sobre isso aqui no Expresso, né? Mostrei ela cantando e tudo. E já falei que naquele momento já havia tentativa de boicote de Israel, de tirar Israel do Eurovisão, de vários países, a Islândia, e algumas pessoas no Reino Unido, Noruega e Suécia, e vai ser na Suécia, né? Quer dizer, então, você tem aí alguns apelos internacionais para que Israel não possa participar, assim como a Rússia não participa desde que invadiu a Ucrânia, né? Então, uma coisa meio tentando igualar Israel à Rússia, que Israel também, não sei o que, não sei o que, e a instituição que realiza a Eurovisão falou, não tem nada, não é a mesma coisa, não tem nada a ver, é uma guerra, não é uma invasão por nada, e quer dizer, não que eles tenham falado isso com todas as letras, mas eles não tiraram Israel do Eurovisão, e só que eles têm uma lei, assim, né, na participação da Eurovisão, porque o Eurovisão é o seguinte, os cantores vão lá e cantam uma música de exatos 3 minutos, não pode passar de 3 minutos. E também uma outra regra da música é que ela não pode ser política, não pode, tem que ser apolítica totalmente. Se você perguntar para mim, eu vou dizer que nem sempre é assim, porque a Ucrânia ganhou 2 vezes, uma depois da invasão da Crimeia em 2014 e outra agora, recentemente, depois que a Rússia invadiu. As 2 músicas eram políticas. As 2 músicas falavam de coisas que aconteceram na Ucrânia e os russos, não sei o quê, e ganharam. E não eram nem as melhores músicas, mas eram a comoção europeia e acabaram ganhando. No caso de Israel, a música dizia o seguinte, a música se chamava Chuva de Outono, de outubro, October Rain, né? A gente sabe que foi 7 de outubro que aconteceu o pogrom, né, do Hamas contra os israelenses, e dizia, em inglês, né? A música é em inglês, é tudo em inglês agora, assim, né? A música dizia, como é que é? I'm still wet from October rain, there is no air left to breathe, no place for me, no place, no for me, day to day, they were all good kids, every one of them. E aí, essa parte, inclusive, que eu falei, they were all good kids, é a parte que é em hebraico da música, sempre tem uma partezinha em hebraico. Mas a parte em inglês só tinha isso, I'm still wet from the October rain, e pronto. Aí o instituto lá que realiza a União Europeia de Radiodifusão, né, disse, não, isso é político. Vocês estão falando aí do 7 de outubro, não pode falar do 7 de outubro, é político o 7 de outubro, né, como se não fosse um trauma nacional que vai além da política, né? Não pode falar de política, não pode falar de política. E aí os israelenses, né, que fizeram uma cantora e compositora famosa, Karen Pérez, com outro cara que escreveu junto com ela, falaram, não, a gente não vai mudar, não tem motivo nenhum para mudar a letra. E o pessoal que cuida dessa questão das músicas na Eurovisão falou, não, a gente vai manter a nossa posição. Tá. Só que aí foi chegando a data do deadline, né, que essa União Europeia de Radiodifusão falou, para ou troca a música, ou troca a letra, ou alguma coisa, ou não vai poder participar. E aí acabaram, na verdade, decidindo mudar a letra. A intervenção aí foi do presidente de Israel, o Isaac Herzog,
que se envolveu aí, como ele é um amante da Eurovisão, eu sou amante da Eurovisão, sempre quando tem alguma coisa de Eurovisão eu vou falar aqui, que eu adoro essa competição trash europeia, acho muito trash, trash TV, eu gosto muito. E então, ele meio que tentou contemporizar e tentou influenciar aqui dentro também a Karen Pérez para mudar, e eles realmente mudaram. Então, a música não vai se chamar mais October Rain, chuva de outubro, vai se chamar Hurricane, furacão, e vai ser sobre, segundo a Karen Pérez, sobre o que ela falou, então? Não é mais sobre não sei o quê, vai ser sobre uma jovem sobrevivendo a uma crise pessoal. Eu não sei, a gente não sabe a letra, a gente não teve acesso, pelo menos eu não vi, não tive acesso à letra, mas então vai ser uma coisa, não vai ser política, digamos assim. E eu quero, para terminar, botar então um videozinho da própria Eden Golan, que é a cantora que foi escolhida, né, através de um The Voice israelense, quando ela soube que realmente vai participar da Eurovisão. Are you waiting? Ela está muito feliz? Eu acho que ela vai ter que inventar muitas coisas lá. Com certeza vai ter manifestação contra Israel, vai ter bandeira palestina, vai ter não sei o quê. Mas ela está, né, ela tem 20 anos, ela ganhou o The Voice lá para participar, ela quer, e ela tem um vozeirão mesmo, a gente mostrou umas músicas dela e tudo. Enfim, boa sorte para ela. Boa sorte, fica aqui nossa torcida, né, Dani? Espera aí falar bastante dessa edição do Eurovision, sobre ela, claro, com notícias positivas, com coisas boas. A gente mostrou aqui, né, a música anterior, nas edições passadas, e, enfim, sendo bastante, esse é um que eu nunca acompanhei muito, mas esse aí é um que eu vou acompanhar bastante. Sugeri até aqui no IB para a gente trazer mais coisas, porque, enfim, como você trouxe, mobiliza Israel, mobiliza outros lugares também, e a gente torce aí para que ela ganhe, né? Fica aí a minha torcida. Olha, acho muito difícil. Ganhar, eu não acho que vai rolar, não. Mas eu acho que é importante que Israel, enfim, mantenha a sua posição de que é um país que participa desde 1973 e que está em guerra porque foi provocado por essa guerra. Sim. E, apesar de tudo que está acontecendo, é um país democrático que está lutando por sua existência, inclusive, e que não quer ser considerado isolado do mundo, não quer ser considerado, né, não quer ser alijado de todos os processos, de todas as coisas que ele participa como membro da comunidade internacional. Não faz sentido um boicote artístico-cultural com uma pessoa que não tem nada a ver, né? É mais bizarro ainda. Com isso, a gente chega ao fim de mais uma edição do Expresso Israel. Obrigado a você que nos acompanhou até o final. Quero pedir mais uma vez para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser ajudar o IB a dar continuidade a esse trabalho, é só escanear esse QR Code apontando o seu celular aqui na tela, que é muito importante a sua ajuda aqui para a gente. Muito obrigado, Dani, e até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem.